A paz do Senhor a todos. Vamos estar falando aqui hoje sobre Davi, no livro de 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 23 em diante, que diz assim: O gigante Golias, o título é: O gigante Golias insulta os israelitas. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará isentar-se de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens, quem estava com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou-o em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir pelejar com eles, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, eu tomava a minha ovelha do rebanho. Eu saía após ele e feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor: Me livrou da mão do leão e do urso, ele não me livraria da mão deste filisteu? Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lhe no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mais da sua funda, e foi-se, e chegando-se aos filisteus. Os filisteus também veio a sua vinha, chegando a Davi, e o que lhe levava a escuda ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor Jesus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial do filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu e da besta da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda essa congregação que o Senhor salvará, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e ele os entregará na nossa mão. O que eu aprendo com esse texto? Davi, ele foi desprezado pelos seus irmãos já desde o começo por ser o menor. Quando Deus manda chamar Davi, ninguém acreditava muito no potencial dele porque ele era muito pequeno. Porém, mal sabiam os seus irmãos da fé desse homem. Esse homem era um homem de muita fé. Tanto que no texto mesmo relata que ele, quando cuidava das ovelhas do seu pai, ele matava urso, matava leão. Então, esse homem ele tinha muita fé no Deus que ele servia. E o primeiro ponto é que ele era muito corajoso. Muitas das vezes falta essa coragem para a gente. E quando Davi ouviu das recompensas de quem matasse, derrubasse o gigante, ele não pensou duas vezes em colocar a sua coragem em prática. Então, muitas das vezes falta para a gente colocar a nossa coragem em prática para viver coisas grandes diante de Deus. E Davi, quando viu que aquele incircunciso daquele gigante estava afrontando o seu povo, estava afrontando o povo de Israel, ele não pensou duas vezes. Ele falou que me coloca que eu vou matar esse gigante. Porém, as pessoas começaram a desprezar, né? Você é pequeno, você não consegue, vai morrer fácil, né? Porém, ele respondeu às pessoas dizendo: estava eu no campo, vindo o urso pegar as ovelhas de meu pai, eu peguei e pulei no pescoço do urso e o matei. Estava eu no campo, vindo o leão, pegando as ovelhas de meu pai, eu peguei e o matei. Quem é esse incircunciso que está afrontando o nosso povo? Quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? E Davi se ofereceu a matar esse gigante. Por mais que as pessoas não quisessem, pelo tamanho dele, por já ter desprezado ele, sabiam que ele ia morrer fácil, mas mal sabiam o Deus que ele confiava. Então muitas das vezes é assim, a gente não sabe qual Deus a gente está confiando. Porém Davi, ele tinha certeza do Deus que ele confiava. E que em nome de Jesus você possa ter certeza do Deus que você confia, porque não importa o tamanho do gigante. O texto nos ensina que não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que vai te dar a vitória, assim como deu para Davi. E Davi se coloca de frente da linha de guerra para derrubar o gigante. E o texto fala que ele mata o gigante com apenas uma pedra e uma linha, uma pedrinha amarrada numa linha. Porém, um pouquinho antes dele matar o gigante, Saul vem e coloca armaduras pesadas nele, e ele, como era pequeno, não se sentiu bem, tirou todas as armaduras e jogou no chão, né? Porque as pessoas muitas das vezes querem colocar mais peso ainda sobre a gente. Quando a gente está diante de uma situação difícil, as pessoas, nem todas elas vêm para nos ajudar, às vezes elas vêm para colocar mais peso sobre a gente ainda. E Davi, ele sabia que não era pela armadura, ele sabia que não era pela espada, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que seria pela mão de Deus e não pela mão dele. Ele sabia que Deus ia usar ele para isso, porque ele era corajoso. E foi assim, Davi não aceitou as armaduras e seguiu para lutar com o gigante. Com apenas uma pedrinha e uma cordinha, ele gira e derruba o gigante. E depois vai e corta a cabeça do gigante. Então, muitas das vezes é assim. Você olha para o tamanho do problema, mas não consegue enxergar o Deus que você serve. E o Deus que você serve é maior do que qualquer gigante. E o texto sempre ele deixa bem claro que Davi era muito pequeno. Então, imagine alguém de 1,60 m mais ou menos contra alguém de quase 4 metros de altura. Você já decretaria a vitória para o gigante. Mas Deus, ele usa os pequenos. Deus, ele adora fazer essas coisas para mostrar que o poder não está nas pessoas. O poder está em Deus, está na confiança em Deus. E muitas das vezes a gente precisa confiar mais em Deus para que Deus faça coisas grandes em nossa vida. Deus deseja que você vença as dificuldades. Deus deseja que você vença os gigantes. Mas para isso você precisa confiar que Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é maior do que o gigante. Deus é maior do que qualquer situação que você tem colocado como gigante na sua vida.
Apenas confie e creia que Deus irá fazer o milagre em sua vida. Deus te abençoe. Seja como Davi, seja corajoso, porque não importa o peso que as pessoas querem colocar sobre você, mas importa sim aonde você colocou a sua fé. Que se for no Deus vivo, a vitória é certa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.